Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Corinthians e São Paulo, que fizeram um jogo de ida de uma das semifinais da Copa do Brasil, e a equipe de Vanderlei Luxemburgo leva a melhor, vencendo por 2-1 com uma bela atuação de Renato Augusto, marcando 2 gols. Um jogo que, assim, melhorou bastante no segundo tempo e o Corinthians aproveitou mais suas oportunidades. No segundo tempo foram apenas 3 finalizações do Corinthians, mais 2 gols marcados. E assim, o São Paulo teve 8 chutes oito chutes, né? Na direção do gol foi apenas um, né? Mas foi 8 chutes no segundo tempo e assim, mais do que o dobro de finalizações, mas no final das contas, metade dos gols. É um jogo que assim mostra muito sobre o que um clássico pode ser, né? Mesmo que um time possa estar numa fase melhor, você não desrespeita nunca um clássico, né? Um time forte do outro lado. O Corinthians tem talento, o Renato Augusto é um jogador espetacular. Tem jogadores como o Yuri Alberto, o Roger Guedes, o Rojas agora. Não falta talento no Corinthians. E é assim, precisa de uma atuação mágica de um desses jogadores que eles podem acabar mudando o rumo da partida. E assim, o primeiro tempo desse jogo foi perder muitos minutos de vida, de tão baixa qualidade de partida que a gente estava tendo. O jogo estava muito ruim. O Corinthians basicamente não atacava, estava mais se defendendo, né? Foi terrível o primeiro tempo, baixa qualidade de jogo das duas equipes, mas no segundo as coisas mudam bastante, né? Porque logo de cara vem o Renato Augusto ali numa boa jogada, o Michael joga a bola um pouquinho para trás, ele chuta de um pouco de fora da área, acerta o canto do gol do São Paulo, um golaço do Renato Augusto, e é um jogador de um talento absurdo, né? O Renato Augusto é muito acima da média, é um cara que desequilibra partidas e é um dos motivos para o Corinthians estar na semifinal da Copa do Brasil, né? A atuação dele contra o Atlético Mineiro foi muito boa e assim, é um jogador, né, que desequilibra partidas e hoje mais uma vez um exemplo disso, né? Uma pena para ele que ele tenha sofrendo tanto com lesões, né? Tipo, tá indisponível boa parte da temporada por causa das lesões, mas é aquela história, quando tá em campo, ele é capaz de mudar a história do jogo a favor do Corinthians, né? Ele abre o placar, faz um gol e aí, estratégia do Luxemburgo. Marcou um gol, estacionou o busão, foi pro time todo para defesa. E assim, né? O Luciano conseguiu um bom chute na entrada da área. A bola bateu na trave, nas pernas do Cássio e voltou pro gol. Muita gente criticou o Cássio, mas esse tipo de lance, o que o cara pode fazer? Sério mesmo, né? É uma infelicidade, né? A bola bate na trave, bate nas pernas e volta pro gol. Eu me lembro na Premier League teve um gol que foi do Jorginho pelo Arsenal, né? Não é um gol dele, mas um gol contra. A bola bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra. Deu uma vitória pro Arsenal desse jeito. Então, é aquelas coisas que podem acabar acontecendo, entende? É uma infelicidade e o time tem que saber lidar com isso, coisas que pertencem ao futebol. E o jogo foi seguindo, era o São Paulo que tentava ditar mais o ritmo do jogo depois que marcou o gol, tentou ali pressionar, mas assim, a falta de precisão do São Paulo nas finalizações foi terrível no jogo. 15 finalizações, foram 10 a mais que o Corinthians, mas só 2 chutes na direção do gol. O Corinthians teve 4, ou seja, o Corinthians em 5 chutes teve 4 na direção do gol. Não cria muito, a gente sabe que o Vanderlei Luxemburgo não é um bom técnico de ataque, é um técnico bem superado nesse aspecto, mas é aquela história, com a qualidade que o time tem, com os talentos dos jogadores que tem disponível nas mãos, eles não precisam de muitas oportunidades para te machucar. E é o que acontece nessa partida, né? O São Paulo tem várias vezes no ataque, mas não consegue machucar tanto o Corinthians com as poucas oportunidades que eles tiveram, né? E assim, um segundo tempo onde você tem mais que o dobro de finalizações, mas você tem menos chutes na direção do gol, mostra que falta um pouquinho assim de melhora no último terço de campo, pelo menos para essa partida, né? Tipo, chegava próximo, mas não conseguia chances claras e objetivas e no final das contas acabava incomodando assim menos do que poderia a defesa adversária, né? E o Corinthians ali aos 81 minutos, né, que no final da 36 segundo tempo, teve o Renato Augusto fazendo um golaço, né? Belíssimo chute, com o ângulo que ele tinha que não era dos melhores. Olha, é um jogador muito fora de série aqui no futebol brasileiro, o Renato Augusto. E depois disso foi só sustentar a vitória e o Corinthians ainda esteve mais próximo de um terceiro gol do que o São Paulo de um segundo, né? Porque ditou um pouquinho mais o ritmo do jogo no final, não deixou o São Paulo sair muito. Então, assim, o São Paulo não conseguiu criar no final e acabou se tornando presa fácil, perde por 2-1 o jogo de ida. É aquele negócio, né? Consegue garantir o resultado em casa
e agora vai jogar lá no Morumbi pela vaga por um empate. Vamos ver o que o Corinthians vai conseguir fazer, mas se tratando de Vanderlei Luxemburgo, eu acredito que o Corinthians começa ali com pelo menos 7 jogadores dentro da área nesta próxima partida, sem contar o goleiro. Não estou contando o goleiro porque é obviedades. Então, assim, deve ser um time bem reativo, deve ser um time bem defensivo e que vai tentar lutar por essa vantagem de um gol. E o Dorival Júnior, né, vai ter que arrumar algum truque tático ali para furar o bloqueio defensivo do Corinthians. Vamos ver o que ele vai ser capaz de fazer. Mas fato é que o Corinthians consegue um bom resultado num jogo que parecia ser bem complicado, mas não jogando tão bem. Teve poucas oportunidades, mas quando elas apareceram, aproveitaram e isso faz muita diferença. O futebol nem sempre é de quem joga melhor, mas é sempre de quem aproveita as oportunidades que aparecem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.